Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o podcast Digitaliza, esse canal de acesso a muita informação e conhecimento sobre tecnologia, sobre o pensamento digital e como isso pode melhorar a tua vida, o seu dia a dia, sua empresa, para você empreender, fazer o que você quiser. Fato é que hoje a gente tem uma série de ferramentas disponíveis já no mercado e outras soluções que com certeza pode te beneficiar. E aqui a gente tem uma preocupação muito grande, que é trazer realmente quem está colocando a mão na massa. E não teóricos, observadores. A gente gosta de falar aqui com a árvore. E por falar de árvore, hoje o episódio é para falar de sustentabilidade, como que isso pode ser aplicado nos espaços físicos. Hoje a gente está falando com o Nico, que é o CEO da NOA. Obrigado, viu, pela presença, Nico. Vamos começar com você se apresentando e apresentando aí a solução de vocês, por favor. Primeiro, Vitor, prazer estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Foi muito bom poder falar da NOA, desse projeto aqui ambicioso e difícil de implantar, mas graças a Deus a gente está no caminho certo, estamos indo bem. E me conta, o que vocês oferecem de diferente para o mercado como um todo? Como vocês nasceram? Vamos lá, Vitor, a ideia da NOA ela surgiu depois de 12 anos no mercado imobiliário, atuando em incorporação e construção. Fui sócio de uma incorporadora por esse período. E em obra toda semana, né? E quando você vai em obra, você vê um método convencional, você fala, pô, tá errado. A gente precisa mudar isso aqui, né? Precisa começar a pensar como usar menos material, trazer uma forma mais inteligente de se construir. E assim começou um projeto de como formar uma empresa que industrialize o processo construtivo. Então, hoje a NOA é uma produtora de prédios sustentáveis. Se a gente pudesse resumir numa frase bonita, seria essa. E quando a gente começou no processo de pensar na industrialização e estudando os materiais possíveis, a gente conheceu a madeira engenheirada, que é um material que é à base de pinos, mas ele tem todo um processo industrial de formação de elementos, peças, vamos dizer assim, todo em madeira, que ele pode ser laje, pilar, viga, parede, e você começa a criar partes do prédio em forma industrial, e você prepara essas peças industrialmente, leva para o canteiro e monta muito rapidamente. O que a gente começou a desenvolver ao longo desse período, nós fundamos a empresa no final de 2019, é o método NOA de construção que a gente chama, né? Então, são prédios que podem ser híbridos ou não, ou seja, a combinação de alguns elementos na estrutura. E a gente vem desenvolvendo alguns projetos desde então. Qual que é o grande ponto? Por que da madeira engenheirada? Acho que é legal contar isso, né? Por que a gente escolheu ela como o nosso elemento principal? É o único elemento que traz, junto num produto só, várias competências. Ele é flexível para industrialização, porque você é capaz de cortar e modelar muito facilmente. O manuseio desse elemento é fácil na indústria, então, com uma linha de produção com poucas máquinas, você resolve. Ele é estruturalmente muito eficiente, você substitui concreto e aço de forma plena. É muito sustentável, então você embarca num setor que polui bastante, que é o setor de construção, que é responsável por 39% das emissões de gás carbônico no mundo. Só material de construção, aço e concreto, representa 11% desse total. Então, você traz um elemento que estoca carbono. Nos nossos prédios, você consegue chegar a gente emite, é capaz de emitir crédito carbono, então tem todo um processo de sustentabilidade. E ele embarca também um design bacana, uma arquitetura legal, onde a gente tem visto aí um bom resultado no produto final e está sendo bem recebido pelos clientes. Então, tem toda uma combinação aí de trazer um processo mais ágil, velocidade de obra, a gente encurta o tempo. Tem projetos que a gente encurta em 50% do tempo. Então, na dinâmica de investimento, isso traz um retorno maior para o investidor. Ele traz muito menos desperdício, você traz uma obra muito mais precisa em termos de cronograma, de uso de materiais, de custo. Então é isso, são várias competências numa coisa só. A gente
É difícil você implementar um negócio. Nós vamos da concepção do projeto, né? Como projetar em madeira. Eu vou te contar depois a história, por que a gente foi por esse caminho, mas a gente teve que ir, a gente foi obrigado a entrar num processo de como desenvolver o processo arquitetônico no mercado em geral para pensar em madeira, porque você tem que pensar em consumo, em uso eficiente daquela madeira. E a gente vai até a entrega das chaves. Então, a gente faz todo o processo produtivo e construtivo, entregando uma experiência diferente para o cliente. É isso que a gente busca. Pô, eu tô agora com muitas dúvidas. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo também. É muito comum em outros países casa só de madeira, né? Sim, E a gente, ou boa parte das pessoas aqui, sempre fala, pô, mas a casa de madeira voa, bateu um ventinho e voou. os três porquinhos, né? Os A gente três cresceu com os três porquinhos. porquinhos, né? Exato, exato. Casa boa é do tijolo, né? É, por que que isso não é verdadeiro, assim? Porque, assim, o que eu já vi de solução, tá? Já vi uma solução que você comprava até online. O kit madeira, tudo com todas as madeiras recortadas, tal, para montar uma cabana. Mas você tinha que construir uma estrutura de viga, de cimento e tal, 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 e meio que aquilo ali virava um acabamento por fora, por dentro, algo assim. O prédio que vocês estão fazendo é 100% de madeira? Ele é híbrido. De Tá. novo, é um sistema que a gente chama de sistema NOA, né? Aham. Método NOA. Ele tem diferentes formas. Cada projeto é um projeto, não tem uma. Essa também é a graça de você usar madeira para industrialização, porque a industrialização ela te padroniza demais. Uhum. E um dos pontos que a gente escolheu a madeira também foi porque ela conseguiria manter o direito autoral daquele prédio, vamos dizer assim, daquele imóvel, daquele projeto. Então, sem amarrar muito o projeto. Mas respondendo a sua pergunta, a gente não, o nosso produto base é a madeira engenheirada, que é um produto todo que foi desenvolvido há 25 anos atrás, Aham. na Áustria, e ganhou muita visibilidade fora do país aqui, Europa, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Japão, China, estão usando isso largamente. Os Estados Unidos hoje tem 1.500 projetos de edificações, Uhum. tem o prédio mais alto de 25 andares em madeira. Quando a gente fala em madeira, é a estrutura. Aham. Então, você tem sempre um projeto híbrido, né? A fundação, geralmente core de escada e elevador é em concreto ou metálica, mas geralmente em concreto. E aí você tem toda a estrutura, parte de colunas, vigas, piso, paredes em madeira. Essa madeira engenheirada. Essa madeira engenheirada nada mais é do que uma combinação de madeiras maciças de pinos que você coloca transversalmente em camadas, tem 3, 5, 7, 9 camadas, Aham. e você cria os elementos que você precisa de acordo com que o modelo estrutural pede. Então, você tem elementos lá de 3 por 12, por exemplo, isso é uma laje inteira. Vem a laje e você põe em cima do prédio. Então, o processo de montagem é muito rápido. Você não tem o tempo de cura de concreto, nada. Então, você sobe o prédio muito rapidamente. Pô, mas por ser um elemento natural, ele não corrói com o tempo? Então, você tem todo um processo de preparação dessa madeira num autoclave. Então, a madeira é toda preparada para que ela tenha uma resistência muito alta. A durabilidade é altíssima. Igual a de um concreto e de aço, por exemplo. Então, é, o grande, vamos dizer, inovação no processo ocorreu há 25 anos atrás, Aham. quando desenvolveram esse produto, que é um produto... Por que foi desenvolvido esse produto? Porque até então tinham-se só casas de madeira. Uhum. E aí falou assim, pô, a gente tem que pensar em como fazer prédios de madeira. Para isso precisava criar, através da madeira, um elemento que fosse muito forte estruturalmente. Caramba! E é mais barato do que fazer com concreto? Ainda não, porque depende muito de cada país. Vamos lá, aí entra num aspecto regional, né? A mão de obra no Brasil ainda é barata. Aham. Quando você olha os processos, as construções industrializadas, elas vêm para suprir, às vezes, algumas deficiências de mão de obra em alguns países.
e o nível de excelência que você tem num processo industrial é maior do que as construções convencionais. Uhum. Então, você tem uma necessidade de preparação dessa equipe, de tecnicidades, de mão de obra e tal. Então, você passa por um processo diferente. O que acontece é que você retira muita gente do canteiro de obra e com menos pessoas você faz um prédio hoje, no processo industrial. Então, quando você tem num mercado como o brasileiro, que ainda tem um volume grande de mão de obra e é ainda barata, você tem ainda um custo industrial, ele ainda é mais alto por conta de tributação também e outros fatores. Mas em alguns produtos a gente está conseguindo igualar pelo nosso método, pela forma como a Legal, gente mas projeta os prédios. como o projeto é diferente, a mão de obra, ela não tem tem que ter um conhecimento mais Tem técnico? que ter um conhecimento mais técnico. Porque é um processo de montagem no canteiro. Então, você tem que ter um conhecimento sobre como fazer aquela montagem. Então, tem treinamentos que é dado no off-site, a gente treina um pouquinho antes para ir para o site com mais rapidez até. E tem algum projeto que você pode contar aqui pra gente? Vocês já fizeram? Como A é que gente foi? está agora, exatamente nesse momento, estamos fazendo uma montagem de uma vinícola no sul, que a gente está super feliz de fazer. E temos um projeto residencial na Vila Madalena, aqui em São Paulo, que está num processo de fundação ainda, estamos na parte preparando Vai a ser um fundação. condomínio. Vai ser um condomínio de seis casas, Que legal. de altíssimo padrão. Na Vila Madalena, 400 metros quadrados cada uma. Temos uma loja de varejo que vai ser feita, vai começar a montagem mês que vem. Eu não posso falar nome, mas a gente está muito feliz de fazer. Vai ser na Paulista, na região da Paulista. Ontem fechamos um novo projeto no Paraná, um mall, um open mall, um shopping aberto, super bacana. E estamos caminhando. Aí tem um projeto corporativo em Jundiaí, grande, muito legal, para uma empresa multinacional alemã. A gente começou focado muito em corporativos, porque a gente entendia que as empresas, na época, antes da pandemia, estavam mais preparadas do que as pessoas para consumir um produto imobiliário sustentável. E é um fato, isso até hoje acontece. A gente vê as empresas cada vez mais buscando espaços mais sustentáveis. Então, a gente focou muito forte no começo em projetos corporativos. Hoje a gente tem um relacionamento com grandes fundos imobiliários que investem nesses prédios. Temos uma parceria com um fundo internacional para fazer 5 prédios agora. A gente está aprovando os projetos para poder, enfim, começar a executar. Isso é um negócio muito bom, vai dar uma escala muito grande. E estamos aqui na luta, cara, dia a dia, projeto a projeto, tentando, enfim, disseminar essa cultura de produtos sustentáveis e o nosso método, que a gente entende que é um método que traz uma experiência para o nosso cliente muito melhor do que uma construção convencional. E assim, como outros temas que eu vejo, assim, se a gente depender da autoconsciência das empresas ou das pessoas para fazer, geralmente o negócio não demora para sair ou vai esporadicamente, né? Eu vejo que na agenda toda de sustentabilidade, que no Brasil deve avançar, você tem já uma certa obrigatoriedade, principalmente no novo mercado listado, na B3 no Brasil, a obrigatoriedade Isso. do relatório de sustentabilidade, para você participar do novo mercado, pra você ganhar até uma valorização no mercado e tal. Então, tem um ingrediente econômico aí para essas empresas já participarem desse processo. Mas, a meu ver, ainda é muito pouco. Eu acho que a gente deveria seguir no Brasil um modelo em que a gente consiga criar, de fato, uma forma de por exemplo, abatimento de tributos caso a gente use materiais sustentáveis, ou uma compensação do crédito de carbono que você está gerando, porque você está deixando de
de poluir, compensar no tributo, e que não necessariamente você vai ser uma forma de perder receita, mas uma compensação dessa história toda. Que é uma agenda atualíssima, assim. Inclusive a gente, como associação, está atuando, mas muito mais voltado para a eletromobilidade, mas que vai passar por esse tipo de situação. Acontece que, assim, em muitos casos, né, a gente trata de um tema e tem um setor que está mais bem mobilizado e vai lá e o que era para ser bom, acaba que eles conseguem, de certa forma, reservar mercado, né? Não existe parceiros teus aí para vocês se unirem, seguir com uma agenda nesse sentido? Porque aí sim, assim, eu acho que não é só o apelo para o mercado consumidor, principalmente com as empresas de sociedade anônima, mas, sim, claramente vai ser algo que vai trazer uma vantagem econômica absurda, né? Sem dúvida, Vitor. Assim, a gente tem uma cadeia formada. Hoje a gente tem, desde a floresta, a entrega das chaves, players posicionados. É um grupo que tem se unido para tentar trazer uma agenda mais nessa linha que você está falando. Mas nós estamos no Brasil, né, cara? O Brasil é desafiador para qualquer empresário, né? Então, a gente tem visto lá fora uns movimentos nessa linha que você está falando. Por exemplo, a França estimula as construções mais sustentáveis com leis e determinações de, por exemplo, 100% dos novos prédios públicos deverão ter no mínimo 50% em materiais sustentáveis. E aí é madeira. Não tem outra solução. Então, a nova Vila Olímpica da Olimpíadas do ano que vem, em Paris, é toda em madeira. Então, eu entendo essa lógica, mas explica melhor para o pessoal, que basicamente é o seguinte: madeira não é árvore, então necessariamente está cortando uma árvore. Por que ela é mais sustentável que o concreto? Assim, pergunta que não quer calar. Boa, essa pergunta é muito boa, todo mundo me faz. Porque ela é de reflorestamento. Então, você não está tirando floresta nativa, não está cortando floresta nativa para você fazer o produto da madeira engenheirada. Você está fazendo floresta plantada, que nem a papel celulose. Uhum. Mesmo o papel celulose é eucalipto, nossa indústria é pinus. E o pinus é uma madeira plantada, é uma floresta plantada que você replanta, você corta uma, planta duas. Uhum. Então, você tem todo um processo de até renovação do consumo de carbono das florestas, porque as árvores mais novas consomem mais carbono que as árvores mais velhas. Quando você corta uma velha e planta uma nova, você está renovando esse ciclo. Ao passo que o minério, a areia, não é reposto. É isso. Exatamente. Por como exemplo, petróleo. Com petróleo. Se você olhar, o Canadá fez uma pesquisa sobre... O Canadá é um dos grandes players desse mercado mundialmente. Tá? Se você... Tem uma pesquisa que fizeram sobre a floresta canadense, que eles separaram um pedaço... Lá é floresta nativa. Uhum. Então, o que eles tiveram que fazer? Controlar um pouco mais. Eles separaram um pedaço da floresta para essa indústria. E o que eles perceberam no manejo profissional? Que o volume de floresta desse separado cresceu ao longo do tempo. Ele não reduziu. Por conta de um manejo sustentável, um manejo profissionalizado e bem desenvolvido. Então, isso é algo que a gente gosta de falar, porque isso a gente está fazendo um bem nesse sentido, porque até o fato de você ter uma floresta desse tipo, algo desse tipo, um manejo responsável desse tipo, você diminui até um problema de reflorestamento de alguma forma. Um problema de desmatamento, perdão, de alguma forma. Faz todo sentido, cara. Porque, assim, ao fim e ao cabo, tinha que ter até isenção de IPTU se você tivesse algum tipo de... Deveria. Até uma árvore, um canteiro ali que você está preservando, que está sob sua responsabilidade, digamos assim, né? Deveria. Ao passo que, assim, o Brasil, se ele quiser realmente preservar, melhorando a forma como ele faz a agricultura... Porque hoje a agricultura, ele ocupa um espaço gigantesco. Sim. Frente a outras tecnologias de agricultura de outros países. E essa agricultura em alguns casos, vai avançando, vai desmatando.
Em outros casos, às vezes é colocado que, até com a própria Suzano recentemente, que eles ocuparam espaço para plantar lá o eucalipto lá deles lá, e aí ocupou uma área também que era para agricultura familiar. Sempre tem um tipo de debate desse aí, mas ao fim e ao cabo mais árvore, reposição das árvores que estão, e isso obviamente é bom para a agenda que hoje, Isso. quem não concordar com uma agenda de sustentabilidade não está bem conectado Está conectado com o que está acontecendo. Exatamente. É. E o processo todo de contratação de vocês, como que acontece? Assim, vocês vão de cabo a rabo, do projeto até a instalação, a construção, tudo? Tudo. A entrega das chaves. Ou seja, a elétrica, a hidráulica, tudo. E tudo funciona muito bem por dentro da madeira. Tudo funciona muito bem com a madeira. Não necessariamente madeira. É por dentro. Ah, entendi. Algumas partes são enfim, você projeta todos os caminhos de todas as instalações considerando a madeira como elemento estrutural. E a forma de construir deve ser muito diferente também, né? Porque Muito você disse diferente. que você tem, por exemplo, vigas ou uma laje inteira, então assim, tem um peso enorme para você içar, colocar. Um guindaste, uma grua, um guindaste. Depende do projeto, tem grua até. Mas aí a prefeitura ajuda na autorizar esses guindastes? Sim. Não, isso não é um problema, não. Isso não é um problema, não. São processos diferentes. A gente tem, além de uma equipe, além do off-site, né? Você tem uma preparação off-site. Uhum. Então, você prepara as peças com os conectores, junta isso num off-site, e envia para o canteiro de obra já numa sequência de montagem. Então, sai do caminhão para a montagem. Então, a primeira peça que tem que ser montada é a última a embarcar no caminhão, mais ou menos essa é a lógica. Uhum. Então, tem toda uma logística embarcada para você ter uma eficiência muito grande na parte de execução de obra no canteiro. O impacto é muito menor, é muito mais rápido. A gente está fazendo essa vinícola montagem em 2 semanas, 2 semanas e meia. É um negócio espetacular. Em 20 dias você monta um imóvel inteiro. E de onde vem a madeira? Do sul mesmo? É a grande parte do Brasil, sul e sudeste. Paraná, Santa Catarina e sudeste. A grande parte do pinus no Brasil plantado é de lá. Entendi. E só existe essa forma, essa madeira apropriada para isso? Tem algumas empresas usando eucalipto, mas é para algumas aplicações específicas. Ah, entendi. Mas acho que... E dá para pintar Dá. a madeira? Dá para pintar, dá para você escurecer, dá para você clarear. Aí Mas fica alguma coisa plana assim ou fica a marcação das madeiras? Como é que é? Desculpe, eu sou ignorante, hein? Não sei se eu entendi tua pergunta. Eu vou tentar... Ela fica plana. Uhum. O que acontece é que a madeira tem os nós, né? Então ela aparece os nós. Fica uma arquitetura, vamos dizer assim, de madeira. A madeira aparece. Se você não gosta da madeira, você reveste ela, se você quiser. E qual o tipo Porque de manutenção? o grande aplicabilidade dela é o efeito estrutural que ela tem. Você pode deixar ela arquitetonicamente, se você gostar, ou você pode revestir como qualquer outro revestimento. Às vezes não precisa nem você, enfim, contratar o acabamento. A própria madeira é o acabamento. Isso até é uma coisa que a gente aprendeu no meio do processo aqui com algumas empresas que iriam alugar o espaço. O nível de investimento que eles têm que fazer para decorar o espaço interno acabou sendo menor porque em muitas situações você tem lá o concreto, você põe madeira para aquecer o espaço, para deixar mais confortável. E a madeira está lá. Então, você acaba gastando menos no interior. Sim, total. Se você souber usar a madeira como elemento decorativo também, entendeu? Não, total, faz todo sentido. Aí é uma parte que até economiza. E para manter a madeira, o que usa? É um stain, é uma espécie de um verniz. Que vai passando em toda a madeira. Passa em toda a madeira. De quanto tempo? Depende do projeto, mas depende da exposição que essa madeira está. Mas se for um prédio, tem que passar no prédio inteiro. No prédio inteiro. De cima a baixo, por dentro. Como é que a gente faz normalmente?
a gente busca deixar a madeira encapsulada, que a gente chama, ou seja, no espaço interior. Aham. Então a durabilidade dela é que nem os seus móveis de casa, praticamente, vamos dizer assim, vai fazendo uma comparação para facilitar o entendimento. Mas por fora, então, é concreto. Por fora, nos nossos projetos a gente tem colocado uma fachada, né? Não concreto, Aham. uma fachada, vidro, pele de vidro, uma fachada ventilada que a gente chama com algum revestimento. Concreto não. Concreto não. Pô, interessante, cara. Em alguns projetos a gente deixa a madeira, quando você põe o vidro, a madeira aparece. Se você coloca um revestimento, sei lá, um painel, alguma coisa, uma fachada ventilada, que chama, você pode esconder ela para fora, mas para dentro a gente tem, nos nossos projetos, os contratantes, os nossos clientes têm preferido deixá-la exposta para dentro. Ah, sim, fica mais bonito, né? Às vezes optou por essa solução, nem por causa da sustentabilidade, talvez é porque fica mais bonito, né? Pode ser. Algum deles sim. Mas olha, quando você entrar no B2C, eu tenho interesse, viu? Boa. Porque eu acho que tem muita demanda hoje para, enfim, um jeito novo de fazer as coisas, design novo, o apetite maior também do consumidor de maneira geral em ser mais sustentável. Isso. Para as novas gerações, isso pega muito, né? Pega muito. E tem tido um amadurecimento, em geral, do consumidor final, tem tido um amadurecimento em prol da sustentabilidade. A gente tem uma tese lá do Flight to Sustainability, né? Que é capital, primeiro, impulsionando as empresas. Você falou da Bolsa, então tem um pouco disso. As empresas hoje são mais pressionadas ou mais conscientes sobre o papel delas na sustentabilidade. Então, é capital que impulsiona as empresas, que impulsiona as pessoas a serem mais sustentáveis. No período de pandemia, a gente percebeu um amadurecimento muito grande das pessoas para entenderem melhor, né? Eu acho que a gente ganhou muito mais consciência, né? O público em geral ganhou muito mais consciência do que o papel de cada um em prol de um planeta mais sustentável, vamos dizer assim. Então, a gente vê isso muito mais forte nas pessoas e por isso até que a gente fez o empreendimento residencial na Vila Madalena. A gente fez essa incorporação aí. É um fenomenal, meu cara. Eu quero só agradecer a tua participação aqui. Deixa aí os seus contatos aí, porque tenho certeza que muita gente ficou curiosa para saber. A gente tem muitos executivos do ecossistema digital que nos assistem. Na verdade, é o nosso principal Boa. público mesmo. A gente quer muito fazer alguns projetos nesse setor. Não, eu quero também, cara. Eu tô esperando o B2C. Deixa aí os seus contatos aí, porque realmente, assim, a gente tem uma agenda aqui que se conversa muito. Quando a gente fala de inovação e tecnologia, inevitavelmente a gente conecta em sustentabilidade. São três palavras que, assim, é difícil dissociar, né? A gente tem um evento no final do ano que inclui sustentabilidade. Você vai pegar o Web Summit, Sim. que é o maior evento de tecnologia, 1/4 do evento é para falar de sustentabilidade. Então, assim, é uma agenda extremamente convergente, que se conversa e, cara, no final das contas não deixa de ser inovador e trazer benefícios, que é o que a gente quer, que a gente comece a avançar trazendo benefícios, né? Só não pode regredir, né? Então, deixa aí seus contatos, que eu acho que vai ser muito positivo, cara. Não, muito bom, muito bom. A gente tem nosso site, noatec.com.br, nossas redes sociais, Instagram, @noatecbrasil, e o LinkedIn, Noatec Brasil também. Então, pode entrar em contato com a gente, vamos adorar falar mais do nosso trabalho e poder, enfim, eventualmente até estudar um projeto conjuntamente. Só um ponto importante sobre o que você falou de inovação. Tem uma linha de prédios lá fora e a maioria dos prédios tem a mesma conotação. Ele chama T3, que é Timber Technology Transit, que é uma composição de sustentabilidade, inovação e urbanismo, ou seja, projetos bem localizados em lugares que tenham uma mobilidade urbana boa. O que eu quero te dizer? A maioria das empresas de inovação lá fora estão buscando conotar sustentabilidade no seu espaço de trabalho. Total, então, a gente é o maior demandante Tem um disso link aí. muito grande. É o maior demandante a esse público. Bora Pode fazer um ter projeto certeza. junto. A primeira fase que eu vi
foi demandar para escritórios sem sala. Então, aqui Isso. enfim... Open Space, né? Open Space, a maioria das startups, grandes, pequenas, caminham nesse sentido, né? Agora tem que dar o próximo passo, assim, tem que ser open Space e agregar sustentabilidade. Perfeito, Então, é isso aí. somos o maior demandante de soluções assim. Obrigado, viu, Nico? Obrigado você, foi um prazer estar aqui, Belo. Prazer te conhecer pessoalmente. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Tem muitos outros episódios aí para você assistir, deixe seu comentário e nos procure nas redes sociais, me procure também, eu vou ficar muito feliz em receber a mensagem de vocês e responder, tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!